Essa ideia da mãe boa, amável, quase assim uma Nossa Senhora, parece que existe desde sempre. Mas e quando a mãe não é tão boa assim? Pior, quando ela não consegue amar e prejudica seus filhos por ser uma mãe narcisista. Como identificar uma mãe assim? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e é sobre isso Nós da Questão de hoje. Vamos junto! Um narcisista não é só aquela pessoa que fica lá se olhando no espelho, se arrumando um tempo inteiro e se achando assim o iceberg que afundou o Titanic. Além de não ser só isso, também não é uma doença como algumas pessoas podem até achar. Na verdade, o narcisismo é uma estrutura que dá a base para a formação da nossa identidade, das nossas características, do nosso sentimento de existência, ou então, falando de uma forma mais simples, do nosso eu. Pense comigo, a gente nasce na condição de Sua Majestade o bebê. Afinal, a gente sabe que quando se tem um bebê em casa, tudo gira em torno dele. O bebê precisa ser cuidado, amado, chamado de coisa fofa. Ou seja, o bebê precisa ser atravessado pelo desejo e pelo amor dos adultos. Além disso, todos os prazeres do bebê giram em torno do próprio corpo dele. Ele mama, chupa o dedo, faz cocô, tudo começa e termina nele. Por isso, é Sua Majestade o bebê. Entendeu agora? Bebê. Ou seja, o narcisismo é fundamental para a construção do nosso eu. A gente nasce precisando receber esse olhar dos outros. Um bebê indesejado ou então que não é amado vai ter muita dificuldade na construção do seu próprio eu. Uma mãe narcisista é aquela que ou ficou fixada nesse estágio do narcisismo primário e ainda se sente inconscientemente a tal de Vossa Majestade o bebê e acha que o mundo assim tem que girar em torno dela, ou então pode ser uma mãe que, por não ter sido amada, cuidada e desejada pelos pais como um bebê precisa ser, cresce uma pessoa com um eu danificado, um eu vulnerável. Em outras palavras, é na falta ou no excesso sofrido na construção do eu que uma personalidade adoecida não consegue se colocar corretamente no papel social que se espera que uma mãe tenha. Por isso, essa mãe jamais vai conseguir acolher ou desejar um bebê. As coisas definitivamente não vão funcionar direito. Vai ser sempre uma mãe vazia, que não consegue se ligar ao filho. Em outras palavras, é uma mãe morta, que não consegue despertar a vida no filho. E muito pelo contrário, ela é capaz de prejudicá-lo, mesmo que de uma forma inconsciente. Isso explicado, como saber se você é vítima de uma mãe narcisista? Vamos ver alguns comportamentos, só alguns, porque eu poderia dizer muito mais, que podem lhe ajudar a identificar uma mãe narcisista. Primeiro, uma mãe narcisista é mestre em destruir a autoestima do filho. Os sucessos do filho ou da filha só são reconhecidos se a mãe puder, de alguma forma, levar o crédito por eles. Qualquer outro sucesso é ignorado ou desvalorizado. Por exemplo, digamos que você foi apresentar uma peça de teatro na escola. Ou ela não vai a sua apresentação, ou ela vai ter um bom motivo para sair antes do final, ou ela não vai fazer qualquer elogio ao seu desempenho, ou ainda pior, ela vai fazer você acreditar que você não foi tão bem assim. As táticas de uma mãe narcisista para derrubar o filho são assim inúmeras. Por exemplo, ela é aquela que inicia uma briga antes de um evento importante, como uma entrevista de emprego que você vai fazer, ou então, se o filho pede ajuda, ela sempre vai estar ocupada demais, ou então vai se recusar abertamente a ajudar. Ela também sempre vai fazer o possível para azedar o prazer ou as conquistas do filho com comentários pequenos, mesquinhos e assim, sutilmente colocados, sabe? E não importa quanto você seja bem-sucedido ou bem-sucedida. Ela, além de nunca lhe elogiar, ela sempre vai dar um jeito de lhe lembrar que
tudo o que você faz ou não é suficiente, ou então ela vai lhe comparar com pessoas que conseguiram muito mais. Ou seja, ela sempre tenderá a ter comportamentos que consomem sua autoestima e nunca atitudes que reforçam o seu eu positivamente. Segundo, uma mãe narcisista não tem limites para invadir sua privacidade. Olha, ela pega o que é seu sem pedir, porque ela acha que tudo o que é seu é dela. E pior, ela acha que sabe melhor do que você o que você quer ou o que você não quer, e o que você gosta ou o que você não gosta. E isso é, sem dúvida, uma forma de manipulação, de manter você lá, cativo. A sua privacidade também vai ser invadida por perguntas indiscretas, e algumas mães narcisistas até dão um jeito de fuçar nos seus e-mails ou ainda viver querendo saber o que é que você está fazendo nas redes sociais ou com quem você está conversando no WhatsApp. Óbvio, se você já é um adulto, se você é uma adolescente ou uma criança, isso é função de uma mãe mesmo. Mas apesar dela fazer isso, demonstrando assim uma intenção de lhe proteger, de ter cuidado, de participar da sua vida, na verdade ela também quer saber o máximo de informações possíveis para estar bem muito munida para quando ela precisar usar algo contra você. Além disso, ela sempre vai tender a ser a melhor amiga das pessoas com as quais você se relaciona, só para lhe detonar sutilmente, fazendo sua caveira para quem gosta de você ou então criando atritos entre você e a pessoa que você gosta. Então fique muito de olho nesse tipo de comportamento. Terceiro, uma mãe narcisista quer te confundir. Existe uma forma de abuso psicológico que se chama em inglês gaslighting. E algumas mães narcisistas assim acabam usando dessas táticas para lhe fazer se sentir confuso ou confusa. Então, abre bem o olho. Por exemplo, nas conversas que ela tem com você, ela provoca sensações de insegurança, dúvida e até medo. Ela pode querer, por exemplo, distorcer as coisas que você fala, ou então omite e até cria informações, fazendo com que o filho ou a filha duvide de si mesma, dos seus sentimentos, da sua capacidade e às vezes até da sua sanidade. Sim, é isso mesmo. É comum filhos de mães narcisistas pensarem que estão perdendo o juízo. São frases bem comuns, tipo assim: eu não disse isso, você entendeu errado. Nossa, isso é coisa da sua imaginação. Não foi isso que aconteceu. Aquela situação foi completamente diferente, você está se confundindo. Eu não me lembro de você ter dito isso, você não disse não. Nossa, você está exagerando, isso nunca aconteceu. E vai por aí. E pior, depois de fazer você se sentir uma pessoa instável, ela vai começar a contar aos outros sobre isso. Ela vai bancar a vítima enquanto expressa a preocupação por você ser uma pessoa tão esquecida, desatenta ou emocionalmente instável. Mas na verdade, ela está roubando de você toda a sua credibilidade, ao mesmo tempo que ela se apresenta como uma mãe perfeita e zelosa. Quarto, uma mãe narcisista se alimenta de sentimentos como egoísmo, inveja e ciúmes. Sabe, é aquela tal mãe estraga prazer que lhe atrapalha quando você está fazendo ou conquistando algo que você gosta ou deseja? Ela tenta roubar de você ou então sabotar esse objeto cobiçado. E para isso acontecer, as mães narcisistas se tornam pessoas muito críticas. Nada parece estar certo com você. Ela cria caso com a sua forma de andar, vestir, falar, ou então com os amigos que você sai. Ou ainda, a inveja dela aparece quando você adquire qualquer coisa e ela destrói sua conquista, apontando os defeitos daquilo que você comprou. É aquela mãe que nunca vai lhe visitar na sua casa nova, ou se vai dizer: nossa, mas essa cozinha, nossa, mas isso, né? Sempre tem um defeito. Elas têm ciúmes dos seus relacionamentos e vivem se metendo no meio. Se você tem filhos, ela vai querer interferir na educação deles. Tudo isso para manter uma necessidade de ocupar o centro das coisas.
Elas também tendem a se convidar para onde não são chamadas e fazem chantagem emocional se você se recusar a incluí-la nos seus planos, fazendo você se sentir o pior filho ou a pior filha do mundo. Olha, compreensão passa longe de uma mãe narcisista. À medida que elas envelhecem, as mães narcisistas tendem a usar o pretexto da idade para criar, assim, chantagens emocionais, dizendo que você não se preocupa com a saúde dela, ou então que daqui a pouco você não vai ter mais ela, que ela vai ter morrido e que você vai se arrepender por não ter passado mais tempo com ela, e por aí vai. Ou ainda, ela começa a passar a ideia de que você é um ingrato ou uma ingrata, considerando tudo o que ela fez por você quando você era criança. Eu dediquei minha vida a você. Ou seja, para ela não importa o que você sente, ou como você se sente, ou o que você quer. Ela sempre quer tudo para ela. Se ela tem um problema, por exemplo, ela quer que você resolva e coloque isso como prioridade na sua vida. Mas quando você está com o problema, o oposto não acontece. As mães narcisistas também tendem a reclamar continuamente, mesmo que você se encontre em uma situação muito pior do que a dela. E se você se atrever a mencionar esse fato, ela vai encontrar uma maneira de dizer que você é quem deveria se preocupar com ela, e não o contrário, afinal, ela é a mãe. Essa é uma das características que todos os narcisistas têm em comum. Eles são egoístas e egocêntricos. O problema é que isso acaba assim sendo disfarçado de generosidade. Por exemplo, se você e seu marido ou sua esposa querem viajar, ela vai dizer que todo mundo está precisando de vitamina D e o destino deve ser uma praia, apenas porque ela quer ir à praia. Ou então, quando vocês vão sair para jantar, ela acaba escolhendo o restaurante que ela quer, mas ela sempre faz isso como se estivesse sendo generosa. Sabe aquela coisa assim, olha, vamos no restaurante português, porque tem uma bacalhoada lá que eles fazem de um jeito que eu sei que vocês vão adorar. Olha, vamos para aquela cantina italiana, ou lá tem um prato que lembra muito tempo que seu pai estava comigo, o tempo que a gente se conheceu. Isso é manipulação, é chantagem. Mães narcisistas, mesmo sem se darem conta, se comunicam de uma forma muito firme e até agressiva. Ela não pergunta ou negocia, ela exige. Mesmo que essa exigência apareça de forma disfarçada, ela acha que tem o direito de pegar e fazer o que quer, porque ela vive nessa fantasia de que você, enquanto filha ou filha, vive numa eterna dívida, só porque você foi criado por ela. Quinto, uma mãe narcisista mente com frequência. Mães narcisistas costumam distorcer as coisas, ou então mentir mesmo, descaradamente. Afinal, para elas, mentir é uma forma de criar conflito e interferir na vida e nos relacionamentos das pessoas ao redor dela. Então, o que é que ela faz? Ela cria fofocas, fala muito sobre os outros e sobre você pelas suas costas. E se você desmascará-la com a verdade e ela não tiver escolha a não ser admitir que mentiu, você sabe o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar amenizar a situação dizendo coisas assim: nossa, desculpe, eu acho que eu entendi as coisas erradas. Eu acho que talvez eu tenha sido um pouco dura nisso, né? Olha, eu me enganei. Até voltar a acontecer novamente, porque tudo se repete. E agora eu aposto que você deve estar se perguntando: e se minha mãe for assim comigo? E se ela for uma mãe narcisista, o que é que eu posso fazer? Olha, em primeiro lugar, tenha empatia, piedade e compaixão. Como assim? Depois de tudo isso que ela faz comigo? Para, bebê! Para, porque eu sei que parece louco isso que eu estou dizendo. Mas quando eu digo para ter empatia, piedade e compaixão, eu estou dizendo apenas para você aceitar que o narcisismo dela é quem ela é. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Em outras palavras, não é sua culpa sua mãe ser como é. Ela é doente.
Entretanto, ter compaixão e empatia não significa se comportar passivamente, nem baixar a cabeça para as manipulações dela. Aceite que essa é a forma dela existir no mundo, mas não aceite as coisas que ela fizer ou disser e deixe-a saber que esta maneira de lidar com as pessoas não é construtiva e, sobretudo, que ela não tem mais qualquer poder sobre você, porque você já entendeu a dinâmica dela. Além disso, reforce sua autoconfiança para que você possa se blindar das palavras e das ações negativas da sua mãe narcisista. E tenha em mente que as coisas que ela fala ou faz para você nascem da personalidade problemática dela e por isso não correspondem à sua realidade de filho. Quando você muda a forma de perceber o que vem dessa mulher, você se torna mais forte, menos machucado e menos culpado. Outra coisa que ajuda filhos de mães narcisistas é buscar apoio nos outros. Eu sei que a gente tem uma questão muito forte com as nossas mães e é difícil substituir a avaliação que uma criança recebe de uma mãe. Então isso fica marcado, né? Mas pode haver outras figuras de apoio em que você pode contar, pode buscar apoio, como membros da família, amigos, professores, colegas de trabalho. Que tal também levar em conta a avaliação que essas pessoas fazem de você? E por fim, a convivência com a mãe narcisista, eu sei, não é nada fácil. A coisa fica um pouco mais complicada quando você depende financeiramente dela. Mas olha, tentar se manter distante ou tentar neutralizar as ações dela a partir do momento em que você aprende a identificar todas essas coisas que a gente conversou, pode ajudar e muito a fazer essa convivência ficar assim, pelo menos suportável. Afinal, é a sua saúde mental que está em jogo. E, diferente do que nos ensina a sociedade, não. Nem toda mãe é boa, nem toda mãe é santa, nem toda mãe é uma cópia da Virgem Maria. Lamento. Pense nisso. Se você se identificou com esse vídeo ou conhece pessoas que se encaixam nisso, compartilhe esse vídeo. É importante que o máximo de pessoas entendam esse conceito da mãe narcisista. E se fez sentido para você, deixa teu joinha, isso é importante para mim. Vem fazer parte da família Nós da Questão, preciso de você aqui comigo. Ativa o sininho para receber notificações e vamos nos ver em breve novamente. Tchau, até a próxima!